Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, do 527 da Claro HD, no 9 da Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Abraçar você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está em Patinga. Pois é, o nosso convidado é de Patinga, a gente está falando de Patinga aqui. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e um abraço também especial para Governador Valadares, você que está em Juiz de Fora. E Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Muito bom ter você aqui com a gente. Estou recebendo o Guilherme Delogo, especialista em metodologia comercial para cooperativas de crédito. Ele que é da GUSE. Guilherme, investimento é uma palavra que todo mundo que ouve a palavra economia logo imagina. Investir. Você trabalhou nesse mundo aí do mercado, né? Você contou aqui para a gente durante 30 anos. A cooperativa de crédito ela te chama a atenção também para você fazer esse treinamento, porque ela é uma forma também de investimento? Sim, né? Assim como os demais bancos do mercado financeiro, ela passa a ter acesso a um portfólio grande, né? Ela não tem um portfólio tão vasto, ela está em desenvolvimento, então podemos dizer que as cooperativas estão crescendo, vão crescer, mas a título de investimento, né, quando você fala em investir em renda fixa, a cooperativa é um bom negócio, né? Você acaba tendo uma segurança na cooperativa que você investe, as cooperativas são bem seguras e assim fiscalizadas. Você tem uma rentabilidade com a liquidez diária, né? E várias cooperativas, né? E como a gente tem um ecossistema de cooperativas muito grande no Brasil, né? Algumas vezes a gente pensa que é aquele Sicoob que eu tenho perto de casa, aquele Sicredi, aquela Unicred, né? Mas esse sistema ele é gigante. Além de você ter aí, você tem Sicoob, Sicredi, Unicred, você tem Cressol, você tem Credcis, Uniprime. Esse ecossistema ele cresceu e de uma forma geral ele se aparelhou para competir com os bancos. Então você tem várias cooperativas que vão ter fundos de investimento, além de renda fixa, vão ter fundo de ações, vão ter LCA, LCI, e aí assim você pode pensar em guardar o seu dinheiro fazendo o teu planejamento financeiro, e o que nós fazemos é preparar esses profissionais de cooperativa para poder ter a habilidade de orientar os cooperados a ter uma gestão segura e financeira do recurso deles. E essa coisa que a gente já falou, né, da pessoa ter para onde recorrer, isso também dá uma facilidade para o empresariado, por exemplo, que precisa buscar dinheiro, né, para poder fazer o negócio. É impressionante, né? O negócio, ele chega num momento ou que você se desfaz dele, ou você precisa crescer e precisa de investimento. Acontece com todo negócio, e ter uma cooperativa, fazer parte de uma cooperativa, ser cooperado, de alguma forma muda esse cenário na hora de buscar um investimento. Muda, porque você faz parte, né? E o seu capital que está lá investido, né, como cota capital, como capital social, ele acaba, de certa forma, fortalecendo e sendo, em alguns momentos, até como uma garantia para você, daquele recurso que você pega. Então, assim, a estruturação financeira da empresa ela é importante, né? E o acesso de apoio financeiro nesse momento faz toda a diferença. E esse cenário em todo o Brasil, a gente tem, a gente falou aqui dos números, né? E essa margem para expansão de formação de gestores e agentes de negócios, a todo momento uma cooperativa está necessitando de mão de obra. Mão de obra é uma palavra difícil hoje para determinadas situações. Para trabalhar, e você falou essa pessoa que está ali na ponta da cooperativa, que está ali ajudando. Está faltando esse trabalhador, ou se não está faltando ele se especializar mais? Eu acho que as duas coisas, Fabiano. Falta mão de obra, né, que já vem especializada, basicamente para você trabalhar numa entrada de cooperativa, né, para você entrar no primeiro nível, você precisa de buscar conhecimento, né, que vai desde você tirar algumas certificações que abrem portas, né. Eu costumo falar o seguinte, certificação ela não é garantia de sucesso. É a carteira de motorista. Não quer dizer que se você tem uma carteira, você dirige bem. Mas você precisa ter a carteira para você sentar no carro, né? Algumas certificações são necessárias. Outra coisa importante também são as pessoas que precisam ter uma habilidade comercial e a habilidade de lidar com as pessoas. Como cooperativa, ela tem esse diferencial de estar próximo do cooperado, do cliente, entendendo o lado dele, olhando, orientando de muito perto, né? Então, pessoas que gostem de pessoas é o primeiro momento para você entrar. E segundo, né, são pessoas que precisam de estar preparadas, né? Hoje as pessoas elas precisam de buscar um pouquinho mais do conhecimento tradicional, né, se especializarem, né, em técnicas de venda, em técnicas de orientação, se especializar em investimentos, entender finanças pessoais e finanças de empresas para você saber bem orientar as pessoas.
Então, para quem quer entrar nesse mercado, né, e ainda não vem do mercado financeiro, que já foi treinado para isso, ele precisa buscar esse nível de conhecimento, né, alguma certificação, gostar de pessoas e também ele saber a forma como ele olha finanças de empresas, finanças pessoais, e entender como é que ele pode orientar as pessoas dentro do modelo de investimento. Aí a gente fala que é um básico para você começar. A partir daí você começa a ter técnicas de venda, técnicas de organização, que aí a gente fala desde organização de atendimento, de giro de carteira, de ter uma frequência de falar com o seu cooperado, com o seu cliente, de você inclusive entender aquilo que ele precisa. E tem um negócio muito interessante, né, que eu gosto muito de utilizar com meus treinandos, que é a metodologia 360 graus. Eu não posso olhar para você numa demanda específica. Você tem um conjunto de demandas que eu posso te atender, que algumas vezes você nem sabe que precisa. Algumas vezes você precisa de uma orientação ou um crédito específico para alguma coisa, mas você tem outras áreas que precisam de apoio. Eu preciso ver como é que estão os limites do teu cartão, os vencimentos, como é que estão as suas finanças no geral, porque não é injetar crédito que resolve a tua vida, mas a orientação e a organização financeira que vai te dar longevidade nas suas finanças. A gente já teve histórico no Brasil de cooperativa que quebrou? Tivemos, sim. Né? Nós tivemos há muito tempo atrás. Né? Isso vem um pouco antes do modelo de regulamentação. Hoje o Banco Central acompanha de perto, então as cooperativas elas têm um capital social. Elas andavam meio soltas. Exato. E aí, de repente, o Banco Central teve que intervir, foi exatamente por problemas, e aí a coisa começou a, de certa forma, ter uma tranquilidade. A ter uma tranquilidade. Né? Não quer dizer que as pessoas sejam isentas de problemas, né? Mas, através dessa regulamentação, você consegue identificar com antecedência alguns riscos, e aí as cooperativas, ao invés de quebrar, elas são incorporadas por outras maiores. Então, quando isso ocorre, o Banco Central não deixa a coisa ir para os finalmente, né? Para uma liquidação extrajudicial. O que ele faz? Ele orienta, né? E aí as cooperativas elas têm as centrais que organizam isso, né? Que ajudam a colocar essa parte de governança e fiscalização. E aí, quando a cooperativa ela tem algum tipo de problema que ela tende a perder o controle, o Banco Central ou a central elas acabam obrigando as cooperativas a serem incorporadas por outras maiores, e aí você entra com alguém que tem capital, com organização, metodologia, sistema, governança, e aí você bota a casa em ordem. É possível construir uma cooperativa do zero em meio a tantas outras que estão aí no mercado, ou melhor, já se cooperar em pequenos grupos a esses maiores? Eu acho melhor se cooperar. Né? O processo é muito complexo. Né? Pensa que você vai ter que criar um banco do zero. Você vai ter que ter capital, vai ter que ter reserva, vai ter que ter, né, o índice de Basileia, que corresponde à quantidade de capital que você tem disponível para dar segurança àquilo que você tem emprestado. Você vai ter uma série de regulamentações, sistemas, controles de riscos. Né? Então, se você tem um grupo que... Hoje a gente tem alguns modelos de cooperativa que a gente chama de cooperativas solteiras, que elas são grandes e que também operam crédito, mas elas não são filiadas a nenhum grande sistema. Né? Mas essas cooperativas estão diminuindo cada vez mais e cada vez mais elas estão colhendo um sistema que mais se identifique com elas para elas poderem se afiliar. Então, assim, eu diria que é um momento complexo e muito difícil para você começar uma cooperativa do zero. Pois é, e o momento que a gente está da economia atual, que a gente está vivendo aí um novo governo federal, novas questões todas, isso de alguma forma muda aí o cenário das cooperativas também? Como é que o setor acompanha isso? Muda, até porque assim, o Banco Central, junto com o governo, vem trazendo algumas regulamentações, né, para tornar o processo mais seguro, mas também para poder ter mais controle sobre o recurso que gera. Então, de certa forma, né, a gente fala que esse novo cenário econômico, aqui eu não gostaria de opinar necessariamente sobre o cenário econômico, mas trazer que a gente precisa ter um pouco mais de segurança, porque toda mudança ela exige que eu tenha um pouco mais de prudência, né? Não é porque é o governo de A ou o governo de B, né? Cada um tem a sua preferência de governo, mas a gente precisa de ter uma prudência e as cooperativas também têm agido com prudência nesse momento. No momento em que a gente está reafirmando a economia para um novo rumo, né? Ela tem um trajeto a ser seguido, né? Ainda não sabemos se vai ser bom ou não, porque as coisas estão se desenhando, mas isso exige um pouco mais de prudência, né? E as cooperativas sendo prudentes, elas conseguem atender os cooperados com mais qualidade sem colocar o capital e as pessoas em risco.
Legal demais. A gente está conversando aqui já há um tempão, estamos terminando o nosso programa. Que bom que você está gostando. Mas, Guilherme, eu queria só te perguntar uma coisa. Como é que a pessoa faz para entrar aí, a pessoa de uma cooperativa, um cooperado, como é que ele faz para fazer parte aí do seu treinamento? Como é que a pessoa pode, de certa forma, entrar aí nesse mundo também? Opa, muito bom, obrigado. Pode entrar em contato com a gente direto pelo nosso site, né, que é www.guseconsultoria.com.br. Tem o LinkedIn da Guse Consultoria, tem o meu LinkedIn, Guilherme Delogo também, a gente tem muita informação legal, a gente publica um monte de dica, né, não só para cooperativa, mas para pessoas sobre mercado, sobre negociação de uma forma legal, e vai ser um prazer, né, atender aí os nossos espectadores e quem quiser, algum associado que quiser a nossa orientação, vai ser muito bom e estamos à disposição. Guilherme, obrigado, viu, pela sua presença aqui, sucesso aí na trajetória aí das cooperativas. Que bom a gente poder aqui no programa, poder falar de tudo, né? Falar de comportamento, falar do bolso, do dia a dia, também entrar nesse cenário das cooperativas. Quando essa sugestão de pauta chegou para mim, eu logo pensei na cooperativa que eu estou acostumado, que é a cooperativa do agro, a cooperativa da produção. Uhum. E é interessante a gente entrar um pouco nessa cooperativa de crédito e saber do quanto que ela está crescendo e de quanto que ela está pujante de alguma forma. Obrigado, viu? Obrigado, é um prazer. E eu quero agradecer demais, primeiro dizer, né, que eu conversei com o Guilherme Delogo, especialista em metodologia comercial para cooperativas de crédito, ele que é da Guse, e eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, acompanhando o programa. A gente volta numa próxima edição do Economia. E agora?